Certamente os irmãos que são familiarizados com a Bíblia já leram esse texto, já discutiram sobre esse texto, já inclusive perceberam alguns detalhes desse texto. De sorte que é um desafio pregar sobre uma coisa que é óbvia, todo mundo já sabe. Mas nesta semana eu estava orando e pedindo ao Senhor algum direcionamento nessa questão do que trazer para a igreja, e o meu coração se voltou para esse texto. E eu quero pedir a você que abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Qual é a história que os irmãos têm aí? Quem conhecia já esse texto aí, irmãos? Quem já tinha escutado falar dele? Pois é, difícil, porque todo mundo já conhece. Poderíamos até aqui encerrar o culto, dar a bênção sacerdotal, os irmãos ficarem ali tomando um cafezinho com biscoito, porque todo mundo já conhece esse texto de cor e salteado. Eu tenho a impressão que eu não vou falar coisas novas, mas eu quero ler com os irmãos. A história fala, na verdade vamos fazer o seguinte: todo mundo conhece a história, e a história fala de um pai que tinha 2 filhos, e que um dos filhos pediu a sua herança, sua parte da herança, e saiu de casa e pegou o dinheiro e gastou com tudo que não podia, até que ficou quebrado. Foi trabalhar para um cidadão, cuidando dos porcos do cidadão, e aí se lembrou que na casa do pai dele os servos tinham uma comida melhor do que a que ele estava comendo. Aí ele pensou: vou para casa do meu pai. Quando ele voltou, todo mundo conhece a história, que o pai, vendo de longe, correu ao seu encontro, deu a ele uma túnica, deu a ele um anel, deu a ele uma sandália, e ele disse: pai, eu vim para que você me recebesse como um servo. Não, você é meu filho. E aí mandou matar um novilho cevado, e daqui a pouco fizeram uma festa, e o outro irmão chegou, e ouvindo a música, ouvindo a dança, e disse: ué, o que está acontecendo? Olha, seu irmão chegou aí. E aí ele chegou para o pai e disse: rapaz, eu estou contigo há tanto tempo, você nunca mandou matar um carneiro para mim, nunca fez nem uma galinha guisada, e aí esse cara estava perdidão, veio para cá e você faz isso. E aí o pai olha para o filho e diz assim: meu filho, tudo que eu tenho é seu, tudo que é seu é meu. Agora esse teu irmão estava perdido e foi encontrado. Enfim, essa é a tônica do texto. E o que eu vou falar hoje à noite, irmãos, está no versículo de número 11. Versículo de número 11. É um texto muito pequeno, que diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Eu vou falar sobre isso. E eu quero aqui dizer para os irmãos um fato que de vez em quando acontece comigo. Amanhã de manhã vai ser celebrado um culto ecumênico lá na escola da Polícia Militar, e eu fui convidado para ser o representante do segmento evangélico. Eu vou ser o pastor que vai pregar lá. E o padre Pedro, que é o capelão da Polícia Militar, que gosta muito de mim, não sei porquê, ele seguramente conhece mais versículos bíblicos de cor, ele sabe mais versículos bíblicos de cor do que eu. Quando é a fala dele, ele cita 10, 20 versículos um atrás do outro, assim, com uma facilidade gigantesca. E se alguém se equivoca citando um versículo, ele corrige a pessoa. E aí, na última vez que eu estive lá no aniversário, ano passado, da polícia, eu peguei um texto pequenininho e fiz uma reflexão. E quando terminou o culto, ele me chamou e disse assim: pastor, a diferença entre eu e você é porque eu sou discípulo de São Tomás de Aquino e você é discípulo de Santo Agostinho. Eu digo: por quê? Porque São Tomás de Aquino era um cara mais técnico, era aquele cara que era metódico, aristotélico, e Santo Agostinho era um cara mais pensador. digo, por que você está dizendo isso? Eu digo, porque como é que você pega uma palavra, um texto desse tamanho, um versículo desse tamanho,
e consegue tirar alguma coisa. Eu digo, do mesmo jeito que você consegue decorar versículo. Ele disse, não, decorar versículo é fácil. Difícil é você ler um texto desse tamanho e tirar alguma coisa. Eu digo, pois é, para mim difícil é decorar versículo. Mas enfim, amanhã eu vou estar lá e seguramente eu vou ver o Padre Pedro falando os versículos de qual ele vai me ver falando de um texto pequeno para dizer alguma coisa. Mas hoje então, irmãos, eu queria falar sobre esse texto. Vamos ler junto o versículo de número 11, capítulo 15, vamos ler juntos? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Vamos dizer de novo juntos? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Dá pra gente tirar alguma coisa daqui, tá, irmãos? Eu confesso aos irmãos que eu tenho meditado há um tempo já nesse texto, nesse episódio, mas eu reconheço que ele é um texto difícil. A gente pensa que os textos difíceis são aqueles textos do Apocalipse. Inclusive ontem na escola bíblica teve sabatina e uma irmã procurou e disse assim: pastor, explica esse texto aqui para mim, irmã José. Aí tinha assim, a mulher e o dragão. Aí eu disse assim, José, é fácil, bote um acento agudo no E, que dá tudo certo. Ela disse, é mesmo, né, pastor? A mulher é o dragão. Eu digo, pronto, tá tudo certo. E aí eu fui embora. E ela ficou ali pensando se a mulher era realmente o dragão. É a mulher e o dragão, irmãos, não é o dragão. Mas enfim, estudar o Apocalipse, irmãos, estudar fatos, profecias, é fácil. Um texto como esse é difícil porque ele é confrontador. Porque ele nos mostra o amor de Deus de uma forma desconcertante. No mínimo desconcertante. Porque há um acordo comum de que o pai, aqui na história dos filhos, sendo o filho pródigo, o pai é a representação de Deus, do Deus Pai. E que os filhos representam as nossas atitudes diante dele. Então é de praxe a gente imaginar que aquele pai age como Deus age. E aí, irmãos, mesmo eu sendo pastor e conhecendo a graça de Deus e me emocionando quando falo do rosto de Jesus, dessa coisa toda, tem algumas pessoas que a gente olha e diz assim, Jesus, para esse aqui não dá nem da tua graça para ele não. Mas aquele pai viu o filho acabar com a sua própria herança e voltou para casa e o pai o recebeu na mesma condição. Então não é um texto fácil. E eu não sei exatamente, preste atenção, irmãos, eu estou compartilhando com vocês as minhas angústias. Eu não sei exatamente o que é que eu vou descobrir mergulhando nesse texto com os irmãos. Por isso eu estou convidando vocês a partir de hoje a virem comigo numa viagem que assim, eu não tenho a menor ideia onde é que ela vai terminar. Porque o amor de Deus é um negócio tão complexo, é um negócio tão maravilhoso, é um negócio tão desconcertante, que a gente pode descobrir coisas aqui impactantes. Agora eu tenho uma certeza de uma coisa. Eu tenho uma certeza que nós seremos surpreendidos, e para melhor. Porque é sempre isso que acontece quando nós nos debruçamos diante da palavra de Deus. Se você caminhar comigo e se nós tivermos o privilégio de caminharmos juntos sobre esses versículos de Lucas capítulo 15, da história do filho pródigo, nós seremos surpreendidos com a graça de Deus. Os irmãos creem nisso comigo? Amém? Então logo na introdução, logo no início da narrativa da história, uma declaração que poderia passar despercebida, mas que faz toda a diferença na nossa leitura. Jesus disse que o homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. E aqui, meus irmãos, a primeira expressão do amor de Deus. Deus revela o seu amor pelo fato de ter 2 filhos. Por que, pastor Parelli? Porque quando você tem só um filho,
todos os seus olhares focam-se só no seu filho. Porque quando se tem só um filho, todas as expectativas ficam nele. Porque quando se tem só um filho, fica absolutamente mais fácil controlar os processos que envolvem aquele menino. 2 filhos é a demonstração sutil do amor de Deus. E eu vou explicar isso para os irmãos nessa noite. Nada contra quem tem um filho só. Mas eu me lembro quando era só o Renato em casa. O Renato reinou absoluto até os 6 anos de idade. E o meu amor e o amor da Patrícia pelo Renato eram tão únicos que quando a Patrícia engravidou da Catarina, eu pensei assim: será que eu vou conseguir amar uma outra criança igual eu amo o Renato? Os filhos mais velhos sempre sofrem mais, porque nós os cercamos de um cuidado muitas vezes desnecessário. Os mais novos, dependendo do tamanho da família, são mais descolados. Porque quando você tem só um filho, você olha para ele o tempo todo. Quando você tem 3, tem uma hora que você entra dentro do carro e diz assim: quem entrar, entrou, quem não entrou, fica aí, vamos embora. Um outro dia, lá na Messejana, foi uma família, o cara tinha 4 filhos. E daqui a pouco o pastor Daniel me contou que foi, e aí olhou o menino sozinho. Aí ele disse assim: cadê seu pai? Ele já foi. Foi como? Você foi-se embora, ele me esqueceu. Porque quando você tem um filho só, meus irmãos, não tem perigo de você ir embora e deixar o menino ou a menina, não tem perigo. Mas quando você tem 3, 2, 3, 4, às vezes você perde a conta, aí você não sabe o que você quer saber, podem se matar aí, que eu não estou nem aí. Quando você tem um filho só, você programa ter a comida o tempo todo. Quando você tem 3 mais de um filho, aí você começa a olhar assim: ah, se se virei fazer qualquer coisa, se não tiver dormindo com fome, está tudo certo. Não vou morrer por isso não. A Bíblia diz que quando teve 2 filhos,